Você já fez essas perguntas dentro de si? Por que que eu fiz isso? Como eu consegui fazer esse feito? Talvez você já se perguntou a que ponto eu cheguei. E também você já fez essas afirmações? De novo, não. Que vergonha só de lembrar. Meu Deus! Afirmações que vêm no nosso coração por conta de um sentimento de culpa. Fica nesse vídeo até o final, quero compartilhar a experiência à luz da palavra de Deus. E é ao final como sair do sentimento de culpa, na qual tem levado muitas pessoas. É um estado de muita depressão, ou um estado de a vida estagnada, parada, não conseguindo progredir dentro de si, e só Deus o sabe, e a pessoa, um sentimento que carrega por anos e anos. Deus tem cura para você nesse dia. Fique até o final do vídeo. O sentimento de culpa é algo que o ser humano carrega a ponto de alguns não aguentar e acabam até mesmo desejando tirar a própria vida. À luz das Escrituras, nós encontramos um homem chamado Davi, no Salmo de número 51, que abre seu coração e reconhece o seu erro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos algo que eu sei que você já encontrou. Parece que Deus persegue as nossas vidas para que nós venhamos ser sempre certinho. Você já parou para pensar o porquê? Um dos fatos que Deus sempre nos exorta, nos orienta e nos leva a viver um estado de santidade com o menos erro possível é justamente por não carregar o sentimento de culpa. O Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo nos lembra dos nossos erros, mas ele não fica acusando. À luz das Escrituras, Deus quer que a gente haja, nós venhamos caminhar corretamente, para que possamos ter o menos possível desse sentimento em nossas vidas. Vamos à luz das Escrituras para falar um pouquinho de coisas que podem estar na nossa vida a respeito do sentimento de culpa e como vencê-lo. Existem duas situações sobre a culpa. A primeira, a culpa que você não sabe. Quantos de nós cometemos um ato sem perceber, deixou um rastro na vida de alguém ou em um ambiente? Erramos, falhamos. Às vezes falamos uma palavra ou agimos de uma forma e saímos do ambiente e nunca mais estivemos lá e deixamos uma destruição. Erramos, falhamos. Esse tipo de situação de culpa você não sabe. Você vive sem saber dessa realidade. Ela não lhe afeta diretamente porque a sua consciência não tem o saber disso. O segundo estado é quando nós erramos e nós sabemos que nós erramos. Aí gera o que a Bíblia fala e o que nós sabemos sobre o sentimento de culpa. Uma sensação muito ruim invade nosso coração e uma autocondenação nos persegue sempre. Quando nós temos isso e nós sabemos os nossos erros, é necessário, como cristão, como filho de Deus, e à luz das Escrituras, primeiro, esquivar-se de não cair em armadilhas nas quais podem nos aprisionar o resto da nossa vida. E até o final, sabemos como lidar com essa situação à luz da Bíblia e saímos desse sentimento de culpa. Atitudes que o homem acaba errando diante do problema do sentimento de culpa. Primeiro, transferir a culpa. Veja que quando Adão e Eva erraram e quando Deus aparece no Éden, como todos os dias o fazia, Deus chama Adão e Adão se manifesta e nesse momento acontece algo. Ele transfere a culpa, dizendo: a mulher que tu me deste. Quando Deus o repreende, uma das armas que nós temos como defesa é quando nós erramos e procuramos alguém que nos levou a esse erro. O culpado é esse. Eu só fiz isso por conta dessa pessoa, dessa situação, senão eu não o faria. Transferir a culpa não é algo que vai lhe fazer ser curado. Pelo contrário, você está errando. É um grande erro. Quando nós erramos, nós erramos. Não importa quem nos induziu, não importa quem nos levou, não importa quem foi que nos apresentou. A decisão foi minha, a decisão foi sua. Transferir a culpa jamais vai levar a uma cura real, a um perdão divino completo na sua vida a respeito da culpa ou do erro que você cometeu. O segundo erro que muitas pessoas cometem diante do sentimento de culpa, ou desse problema que nos afeta muito, é a fuga.
Fugimos da situação, fugimos até do ambiente. Pessoas fogem de cidades, fogem de trabalho, fogem de casamento. Não enfrentam a realidade. Muitas das vezes nós enfrentamos situações que vão ferir a nós no nosso orgulho. Temos que levantar a cabeça e dizer: eu vou enfrentar isso. Jamais fuja da realidade dos seus erros. Não tente mudar de ambiente, porque a culpa, ela não está no ambiente, está dentro de você. A prática do erro sempre vai estar batendo na porta do teu coração. Jacó, quando erra, quando faz seu ato errado com o seu irmão Esaú e seu amado pai, ele corre até seu tio Labão. Fugir não resolve. Um dia ele teve que enfrentar novamente seu irmão, e somente orando a Deus ele conseguiu ter a sua libertação. Sentimento de culpa não é para fugir, é para enfrentá-lo. Terceiro comportamento que leva uma pessoa a errar quando tem esse sentimento de culpa é ocultar, tentar encobrir. Foi assim que Davi fez. Quando ele viu que ele havia engravidado uma mulher, Betseba, e era algo ilícito, ele tentou esconder de todas as formas, pondo o marido dessa mulher à frente da batalha, tirando-lhe a vida, fazendo com que ela viesse viver no seu palácio, mas Deus envia seu profeta. Quando nós erramos, temos que ser sinceros, verdadeiros. O próprio Davi, no Salmo 32, diz que quando ele ocultou o seu erro, os ossos do corpo doía, a carne doía, a mão de Deus pesava. Existe um Deus que vê, e Ele quer essa limpeza dentro de mim e de você. Existem consequências na vida do ser humano, principalmente do homem e da mulher de Deus, quando não confessado a culpa, não abandonado e não tratado. Algumas consequências são: primeiro, a prosperidade acaba. A vida não prospera mais. É uma regressão espiritual, emocional e também na sua vida financeira. Essa prosperidade que diz no Provérbios capítulo 28, verso 13, é claro de se expressar que não é somente no lado financeiro, mas também em todos os lados. Quando você deixa de confessar, quando você deixa de procurar a Deus, a sua vida ela fica estagnada. Não há mais uma progressão, mais uma regressão. A segunda consequência na vida de um ser humano é a angústia da alma. A perseguição é muito grande. Nossa consciência, como nós dizemos, nos acusa. Abrindo sua alma, reconhecendo que enquanto ele não confessou, não abandonou, ele não tinha paz. A alma nossa é tão sensível. Ela consegue ser abatida por muitas coisas pequenas e grandes, inclusive o nosso próprio erro. Se você não pôr sua vida no altar, se você não pôr a sua vida diante de Deus por uma cura, a sua alma sempre vai estar angustiada. Esse é um grande erro. Muitas pessoas acabam não aguentando isso e a sua própria vida acaba ceifando. Terceira consequência que acontece muito na vida do ser humano, principalmente do Filho de Deus, é perder a presença de Deus. Foi assim com Adão. Infelizmente, ele perdeu a graça, ele perdeu aquele momento maravilhoso onde Deus era tudo sobre a vida dele. Era comunhão eterna. Porém, por conta de erro e o sentimento que veio sobre ele, ele foi tirado do Éden. Jamais permita que a presença de Deus seja tirada de você. O sentimento de culpa, ele é para ser vencido e não para ser carregado até o final da sua vida. É possível ser livre do sentimento de culpa? Sim, é possível. Isso é uma realidade. O primeiro ato que você deve praticar é, acima de todos, o primeiro passo. É o arrependimento. É confessar o seu erro. É reconhecer o seu ato errado. Aquele que confessa e deixa, prospera. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Compreenda que sem arrependimento, sem reconhecimento desse erro, e dizer a Deus com toda sinceridade: eu errei e eu não quero mais isso para mim, me perdoa, não haverá cura. O arrependimento não é uma opção. O arrependimento é vida espiritual, é vida emocional e vida também na área física em todos os sentidos. O seu coração depende disso. Sua decisão poderá fazer toda a diferença para o dia de amanhã. A decisão de um ser humano realmente se levantar como fez o filho pródigo é tudo na vida.
O filho pródigo estava ali vendo os porcos se alimentarem. O desejo dele era se alimentar daquilo que os porcos comiam. Mas ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Reconhecimento. Sem reconhecimento não há arrependimento. Sem você trilhar esse caminho, se você não trilhar esse caminho, não haverá uma cura da parte de Deus na sua vida. Para você ser bem-sucedido e vencer o sentimento de culpa, é levantar, olhar o fracasso e abandonar ele. Sim, olhar seu erro, reconhecer o seu fracasso, mas abandonar o fracasso e seguir em frente. Se você não seguir em frente, você não vai ter uma vida vitoriosa, como disse Cristo, vida e vida em abundância. Abandone o seu passado. Abandone aquilo que você fez. Se você já reconheceu, se você já se arrependeu, se você entregou aos pés do Senhor Jesus, continue sua vida. E ainda que volte os pensamentos do que você fez, querido, você pode ter certeza, mulher de Deus, homem de Deus, essa acusação não vai estar mais sobre o teu coração, porque você vai sentir que Deus te perdoou e você próprio se perdoou. Levantar e continuar caminhando é perdoar-se a si mesmo e dizer: eu errei, mas a vida continua. Agora eu vou fazer certo. Levante-se e faça aquilo que Deus espera de você. Continue sua vida. Viva bem sem esse sentimento que pode levá-lo à ruína. Se essa mensagem foi boa ao teu coração, se essa mensagem agradou a tua alma e está fazendo com que mova-se o Espírito dentro de você, compartilhe esse vídeo com alguém. Comente aí nos comentários. Fale a respeito de você um pouquinho. Diga se você está passando por esse processo. E reconheça que Deus pode te socorrer nesse momento. Não esqueça de dar seu like. Me ajuda muito nos vídeos para alcançar mais almas que estão precisando. Que Deus os abençoe. Que Deus cure sua alma. E você siga em frente vencendo. Em nome de Jesus.